Prontinho, vamos lá. Hoje eu vou ser bem direto com vocês, a gente vai trabalhar, né, o conteúdo, eu já vou dispensar vocês, eu não estou muito bem. Cadê? Por causa da dengue, eu repeti os exames hoje, mas ainda não estou bem. Aí, desde sábado, assim, e aí, muita febre, muita dor, muito mal essa semana, mas estou fazendo os cuidados médicos, estou fazendo exame todo dia. Ontem eu fiz, hoje eu fiz de novo. As plaquetas não melhoraram muito, mas hoje já teve uma melhora. Então já comecei a trabalhar de novo. E aí não tô com febre hoje, que bom. Estava todos os dias com muita febre, muita dor, só que ainda estou bem debilitado, as plaquetas muito baixas, muita dor nos rins. Mas enfim, a aula não é sobre mim, nem sobre minha dengue. Então vamos lá, gente, olha só. O Eu vou dividir aqui com vocês o material e hoje nós vamos falar sobre oração subordinada substantiva. É o primeiro tipo de oração subordinada que nós vamos ver. Então, diferente das orações coordenadas que a gente viu na semana passada, a gente vai estudar um tipo de oração que não é independente. Pelo contrário, ela depende, né? Então, ela está ligada a uma outra oração. Por isso o nome subordinado. Quando a gente fala depende, independente, a gente está se referindo ao aspecto sintático. Então é sempre em relação à forma sintática de uma oração. Nós sabemos que as palavras elas desempenham papéis sintáticos, né, numa frase, numa oração. E aí, conforme nós vamos vendo então a evolução do período, e ele passa para um período composto, nós temos também esse período, né, trabalhando com mais de uma oração, e aí uma delas pode estar exercendo um papel sintático em relação à outra. É aí que nós vamos ter então a oração subordinada. Por quê? Porque ela vai estar desempenhando um papel, né, em relação à outra, fazendo com que ela tenha uma relação de subordinação. Quando eu tenho numa frase, por exemplo, sujeito, um verbo e um objeto, por exemplo, né, o menino mordeu a maçã. Nós temos o menino que é o sujeito, temos o verbo que é mordeu, e temos aí uma ligação de subordinação do objeto, a maçã, ao verbo mordeu. Porque se eu disser para você, se eu te der só o sujeito e o verbo, você não vai compreender. Se eu disser só que o menino mordeu, você vai questionar, né, pelo que ele mordeu. Então, o que o menino mordeu? Aí vem o quê? A maçã, que vai ser o objeto, uma vez que está completando o sentido da palavra mordeu, que veio antes, que é o verbo. Por isso eu vou dizer que a maçã é o quê? É o objeto direto do verbo mordeu, pois é um complemento verbal, completa, né? O sentido do verbo morder, ele vai recair sobre a palavra maçã, sobre a maçã. Então é importante a gente fazer essa ligação, né? Para nós trabalharmos aqui, a gente vai entender que agora eu não estou falando mais de uma palavra, de um termo, de um substantivo.
Eu estou falando de uma oração, ou seja, é uma parte da minha frase. Se eu parar um pouquinho, vocês não reparam não, gente, é que eu fico enjoado, vontade de vomitar. E aí, o que a gente tem? A gente tem uma oração inteira que exerce o papel de substantivo, o que para nós vai ser a mesma coisa, né? Só que agora, com o formato de oração, a gente não chama de objeto direto, a gente chama de oração subordinada, substantiva, objetiva direta. Entenderam? Então é nesse sentido que a gente completa o nosso entendimento. Qual o segredo? O segredo é olhar sempre o que precisa de um complemento, né? O que precisa de um sujeito, o que precisa de um objeto direto, de um aposto, enfim. É isso que vai te dar a resposta para como classificar as orações subordinadas substantivas. A gente vai ver uma por uma e passo a passo para vocês entenderem direitinho, né? Vamos lá. Qualquer coisa, gente, só perguntar, bom? Só falar. Eu vou estar ouvindo vocês. Vamos lá. Então, falando das subordinadas, a gente já entende que são aquelas orações que têm um papel sintático em relação à oração principal. Então, é aquela oração que desempenha algum papel em relação à outra. Então, ela já é diferente da coordenada, que não desempenha papel. Elas são independentes na questão do sentido, né, na questão da construção sintática. Já as subordinadas, não. Então, você tem uma oração que trabalha para a outra, né? Dando a ela algum sentido que a outra pediu, ou seja, que a oração principal pediu. É importante lembrar que lá nas coordenadas, a gente tem a oração inicial e temos a oração, né, coordenada. Podemos ter essa estrutura. Na oração subordinada, não. A gente não fala oração inicial. A gente fala oração principal. Diferente das coordenadas, que em que cada uma tem o seu papel, né? Nas subordinadas, uma exerce um papel em relação à outra. Por isso eu não tenho início e fim. Eu tenho princípio e a próxima, né? A subordinada. Então, vai ter essa ideia de oração principal. Deixa eu olhar aqui o grupo, ver se ninguém está com alguma dúvida. Não, todo mundo está aqui. Vamos lá, gente. Então, olha só. Primeira coisa, quando a gente fala de oração principal e oração subordinada, a gente tem que levar em conta alguns pontos. Como identificar? Como saber qual que é a principal? Qual que é a subordinada? Então, tem algumas regrinhas que vão nos ensinar isso. Então, olha, eu coloquei alguns exemplos para a gente poder acompanhar. Olha só. Hoje eu estou bem cansado, gente. Desculpa, é porque eu passei o dia no hospital hoje. Vamos lá. Observe este período composto. O guarda de trânsito proibiu que os motoristas estacionassem. Então, eu tenho aqui um período composto, né? E eu sei por quê. Porque eu tenho dois verbos. Eu tenho aqui o verbo proibiu, né? E tenho aqui estacionassem. Então, a primeira ideia que eu já tenho é de que o período é composto. Se o período é composto, então eu vou já fazer a primeira classificação. Ele é composto por coordenação ou por subordinação. Para ser composto por coordenação, as frases, as orações dentro da frase,
elas precisam ser independentes. Então, o que que a gente vai entender? A gente vai entender uma coisa, que eu primeiro de tudo, depois que achei os verbos, eu vou separar essas orações. Aí eu vou conseguir fazer essa classificação. Então vamos lá. Primeira oração, gente. Olha só, qual é a primeira oração? Está em torno do verbo proibir. Então, eu pergunto, quem proibiu? O guarda de trânsito proibiu. Então, isso aqui é a primeira oração. Entenderam? O segundo verbo tem aqui, ó, estacionassem. Aí vem, e a pergunta é, quem estacionasse? Os motoristas estacionassem. Então, eu tenho aqui, né, o que vai fazer parte, pois ele introduz essa segunda oração, e tem aqui o motorista, que vai ser o sujeito, o verbo, e assim eu entendo que há duas orações num período. Tá? Oi, Emília. Então, continuando. O que a gente percebe? Que aqui nós temos a primeira oração, que é o guarda de trânsito proibiu, né? E nós temos a segunda oração, que é que os motoristas estacionassem. Então, a gente pode parecer confuso, mas não é. Se eu leio a primeira e leio só a segunda, em qual das duas eu tenho uma noção de algo que começa, que dá princípio a um pensamento? Que os motoristas estacionassem. Isso dá princípio a algum pensamento? Dá princípio a alguma forma de ideia, algum pensamento, alguma noção, né, básica? Que os motoristas estacionassem. Não dá. Mas se eu pego a primeira oração e faço isso, o guarda de trânsito proibiu. Por mais que esteja faltando algo, quando eu digo proibiu, você, né, o guarda de trânsito proibiu, você percebe que eu comecei alguma coisa, né, que eu quero dizer mais coisas. Então, enquanto a segunda oração fica totalmente desconectada, sem lógica, né, a primeira, ela fica faltando algo. Então, eu comecei nela, só que falta algo. E esse faltar algo, né, é o que vai mostrar para nós que ela está exigindo, né, um complemento, está exigindo uma coisa. Então não acabou aqui, né? Precisa que alguma coisa seja acrescentada. Então, quando eu digo apenas o guarda de trânsito proibiu, a gente já entende isso como oração principal. E quando a gente fala que os motoristas estacionassem, a gente entende como oração subordinada. Porque se você olhar bem o verbo proibir, lá na primeira oração, a gente vai entender o que, gente? Que esse verbo, ele que está exigindo um complemento. E esse complemento, ele veio aqui, ó, todo em forma de oração. Que os motoristas estacionassem. Foi o que ele proibiu. Tá vendo que toda a parte da frase em verde, né, toda essa oração aí em verde, que é a nossa segunda oração, ela está servindo apenas para completar a primeira palavra, o verbo da primeira oração, que é proibiu. Ok? Tranquilo? Mamãe, mamãe, me dá água, por favor. E aí, gente, essa essa frase fica fácil de classificar, porque a gente entende a primeira oração como uma ideia inicial, que principia, que começa,
Por isso ela é, né, a oração principal, e a gente entende a segunda oração como aquela que vem trabalhar para a primeira, dando, né, completando o sentido da primeira. Por isso, oração subordinada. Bom, vamos entender melhor. Olha só essa frase aqui. Vejo bem que o Senhor gosta muito dela. Vocês conseguem achar aí qual que é a oração principal? Vamos lá, tentem fazer sozinhos agora. Tentem encontrar a oração principal. Obrigado, mamãe. Vamos lá, olha só, gente. Para você identificar a oração principal, você vai sempre primeiro separar os verbos e saber qual que é uma oração e qual que é a outra. Depois, vocês vão ver qual delas dá uma ideia de que está iniciando uma fala, está iniciando um pensamento, está iniciando uma construção, um enunciado. Uma delas vai ser meio desconexa, assim, sem meio sentido. A outra, ela vai ter um sentido, porém faltando alguma coisa. Por quê? Porque ela vai estar faltando o que a oração subordinada vai querer dizer, né? Por isso a ideia aí de oração principal e subordinada. Vamos fazer na prática? Ó, presta bastante atenção, para ver se vocês entendem agora. Então, primeira oração. Primeira coisa que eu faço é o quê? Encontrar o verbo. Então, tem o verbo aqui, vejo. O segundo verbo é gosta. Aí, eu pergunto, gente, quem vejo? Eu. É um sujeito oculto, não aparece. Então, aqui eu vejo bem. Pronto. Essa é a primeira oração, né? Essa é a primeira oração. Aqui, gente, na segunda oração, então, que sobrou, que o Senhor gosta muito dela, né? Quem gosta? O Senhor. Gosta de quem? Dela. Quanto? Muito. Tá vendo que tudo isso aqui, né, é uma oração que serve para dizer o que é que eu vejo bem? O que é que eu vejo? Então, se eu digo que o Senhor gosta muito dela, que o Senhor gosta muito dela, esse que aqui, gente, ó, ele indica, né, uma ligação. A gente chama ele, nas orações subordinadas substantivas, de conjunção integrante. O que serve para nós é para dizer que essa oração está sendo inserida a uma outra oração. Que eu estou usando esse que para inserir outra informação, outra oração. Então, se eu digo vejo bem, você entende que eu vejo bem. Mas você talvez queira saber o que é que eu estou vendo. E o que eu estou vendo é que o Senhor gosta muito dela. Então, nesse caso, toda essa segunda oração aqui, ó, né, ela está servindo para quê? Ela está servindo, né, para completar o que o meu verbo vejo. Pois quem vê, vê alguma coisa, não é? Então, a ideia de ver algo, ela vem
aqui da primeira oração, e quem faz esse papel é a segunda oração. Então, quando a gente tem a segunda oração, a gente faz o quê? A gente completa o sentido da primeira com ela. É essa a função da segunda oração, né? Que o Senhor gosta muito dela, é aquilo que eu vejo bem. Então, no fim das contas, essa segunda oração, ela vem subordinada à primeira, completando o sentido da primeira. E não só porque eu não tenho vírgula, né, mas pelo fato de ter uma ideia inicial, é de onde parte a ideia, né, principal, que é o que eu estou vendo. Eu estou vendo bem que o Senhor gosta muito dela. Então, o que é a chave para nós aqui é o verbo vejo. Quando eu entendo a importância aqui do verbo vejo e da função do verbo vejo, aí eu vou indo para cá. Olha só, que eu tenho alguns exemplos que vão nos ajudar. Vou apagar aqui para a gente entender melhor. Ó, então eu tenho aqui, por exemplo, vamos formar todas essas frases. Todos viam a lua. Todos viam os animais. Todos viam a multidão. Todos viam minha alegria. Todos viam seu sucesso. Vocês percebem que, né, dá para formar com esse sujeito e verbo várias frases, mudando apenas aqui o complemento do verbo ver? Pois pensem comigo. Quem vê, vê alguma coisa. Nessa frase, todos estariam vendo o quê? A lua. Nessa, estariam vendo os animais. Nessa, estariam vendo a multidão. Nessa, estariam vendo minha alegria. E nessa, estariam vendo o seu sucesso. Mas no fim das contas, o que importa é que todos viam algo, alguma coisa. Então, todos esses algumas coisas aqui, como parece, eu diria que, por eu ter um verbo, por eu ter um verbo transitivo direto, que é isso que eu tenho que lembrar, como que faz para identificar, todos é o meu sujeito, né? Viam, quem vê, vê, alguém vê alguma coisa. Então, é um verbo transitivo direto, né? Pois quem vê alguma coisa, não estou colocando preposição aí. Então, não é indireto, é direto. Ai, vontade horrível. Vamos lá, continuando. Então, aqui, o que a gente percebe? Que a... Boa noite, Suelen. Que a... O que está completando o sentido do verbo aqui, né, todas essas coisas aqui, ó, são que são objetos, porque se é um verbo transitivo direto, ele precisa de quê? De um objeto direto. E aí a gente vê as palavras principais, né, as palavras núcleo desses objetos diretos. Lua, um substantivo. Animais, que é um substantivo. Multidão, que é um substantivo. Alegria, um substantivo. Sucesso, um substantivo. O que nos faz entender que o objeto direto, né, ele é constituído aí por expressões ou palavras que têm como núcleo ou são substantivos, né? Então, quem faz o papel de um objeto direto? Um substantivo. Mas e se eu troco agora? Volta lá no verbo ver, ó, aqui vem o verbo ver. Volta no verbo ver aqui da oração de cima. O que que eu percebo? Eu percebo que aqui o verbo ver também tem um objeto direto. E qual é esse objeto direto? O que que eu estou vendo, gente? Que o Senhor gosta muito dela.
vocês vão perceber que o meu objeto direto agora, ele veio em forma de oração, porque possui aqui um verbo, olha o verbo gostar. Então, por isso, né, aqui eu não tenho um objeto direto, eu tenho uma oração subordinada, porque ela está subordinada à primeira, né, que divide. Eu tenho uma oração subordinada substantiva, pois ela exerce um papel de substantivo. Não que ela seja um substantivo, mas ela exerce um papel que, por exemplo, aqui, todos os substantivos não exerceram papel de objeto direto. Então, se essa oração também exerce um papel de objeto direto do verbo ver, então ela também tem um valor de substantivo. Por isso, oração subordinada substantiva. E aí sim eu já completo, dizendo que ela é uma oração subordinada substantiva, objetiva, direta. Por quê? Porque ela está exercendo papel de objeto direto. Tranquilo, gente? Mas vamos entrar melhor, calma. O que eu quero aqui nesse slide ainda é que vocês percebam o verbo da oração principal e o que ele exige. E que você nem precisa ler o que vem na oração subordinada, que é iniciada pela conjunção integrante aqui que, pode ser também um se, tá bom, gente? As conjunções integrantes aqui, que e se. Então, quando aparece esse que aqui, ele não é pronome relativo, né? Ele é uma conjunção integrante. Ele está iniciando uma oração subordinada substantiva. A gente vai aprender outra forma de também achar isso, de classificar como uma oração subordinada substantiva. Vamos lá. Olha só. Então, outra característica aí da oração subordinada substantiva, como já dito, né, é que você pode trocar ela pelo pronome isso. Então, sempre dá para trocar a oração toda pela palavra isso. E aí fica fácil. O que a palavra isso exerceria como função sintática, a oração subordinada também vai exercer. Então, olha só. Vejo bem. Vejo bem. Tenho isso aqui nos dois exemplos. Então, oração principal. Vejo bem. No primeiro caso está mais fácil, pois tem o que, né? E aí iniciando essa oração. Que o Senhor gosta muito dela. Então eu vejo alguma coisa. Vejo bem alguma coisa. O quê? Que o Senhor gosta muito dela. Eu vejo bem? Isso. Então o que o Senhor gosta muito dela é isso. Isso o quê? Que o Senhor gosta muito dela. Se eu fizer a troca, a gente conversa, ó. Vejo bem isso. Isso o quê? Que o Senhor gosta muito dela. Entendeu? Então, essa oração aqui, né, destacada, ela pode ser trocada por isso. Eu vejo bem que o Senhor gosta muito dela, eu vejo bem isso. Então, a palavra isso aqui seria o que em relação ao verbo? Vejo isso. Quem vê alguma coisa. Então, isso seria um objeto direto. Por quê? Porque eu tenho um verbo transitivo direto aqui, né? O que me pede um objeto direto. Logo, eu sei que isso é um objeto direto, então a oração subordinada, né, que pode ser reduzida a isso, também vai ser um objeto direto. Só que eu não vou dizer que a oração é um objeto direto. Eu vou dizer que é uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. E, professor, me engano aqui nesse OSS, tanto de coisa. É fácil. Olha, quando você tiver a palavra isso, né, e for possível trocar a palavra isso por, né, perdão, se for possível trocar
uma oração pela palavra isso, significa que essa oração, olha só a palavra isso aqui. Já ensinei isso para vocês. Significa que a palavra isso, olha só. Deu para trocar por isso? Significa que ali eu tenho uma oração, né, subordinada, substantiva. Nossa, era para ser um S. Saiu um J. Olha lá. Então, professor, e o I? O I, gente, é do quê? Que é o quê? Integrante. É quando você tem uma oração que inicia com o que ou com o se. Então, você tem uma oração que inicia com uma conjunção integrante. Esse que é uma conjunção integrante. Então, começou com conjunção integrante, deu para trocar pela palavra isso, então você tem uma oração subordinada substantiva. Começou com conjunção integrante? Sim, que o Senhor gosta muito dela. Que é uma conjunção integrante. Deu para trocar por isso? Deu. Então, isso aqui é uma oração subordinada substantiva. Aí a gente classifica depois como objetivo direta, indireta, positiva, predicativa, enfim, a gente vai ver uma por uma. Então vamos lá. Olha só. A gente chamou no grupo, não, né? O que aconteceu? Voltei. Eu tava na. Errei a janela. Então vamos lá. Aprenderam, gente, a trocar a oração subordinada pela palavra isso? Ó, vamos ver aqui o segundo exemplo. O motorista percebeu um verbo, que os policiais se aproximavam. Se aproximavam é um verbo. Então, o motorista percebeu que que é uma conjunção integrante. Como que eu sei? Troca diante do que em diante, pela palavra isso. O motorista percebeu isso. Isso que? Que os policiais se aproximavam. Se deu para trocar, então tudo que eu troquei por isso é uma oração subordinada substantiva. Entenderam? E depois eu vou analisar. Como que eu analiso? Lendo a oração subordinada? Não precisa. A oração subordinada não me diz nada. Quem me diz é o verbo da oração principal. Então, olha lá, o motorista percebeu. Quem percebe, percebe alguma coisa. É um verbo transitivo direto. Como o verbo transitivo direto exige objeto direto, e isso aqui está completando o sentido do verbo, então que os policiais se aproximavam é o objeto direto. Ou seja, é o OSS-OD. OSS de oração subordinada substantiva e OD de objeto direto. Tranquilo? Olha só aqui outro exemplo, para a gente entender os tipos de oração subordinada. Tranquilo, né, gente? Olha só, a punição dos culpados é necessária. A punição dos culpados é necessária. Se você reparar bem, é um período simples. Por quê? Porque só tem um verbo, o verbo ser. Olha lá.
é, né? Então, ele pode ser transformado em composto. Vamos fazer isso, olha só, substituindo o termo, a punição dos culpados por uma oração. E trabalhando ali o segundo termo, é necessário. De maneiras diversas, para apresentar aí os tipos de oração substantiva. Então, vamos iniciar sempre com um período simples, e eu vou depois mostrar como que ficaria passando esse período simples para o período composto, para vocês entenderem mais fácil. Então, vamos lá. Olha só, primeiro tipo de oração subordinada substantiva é aquela que nós chamamos de subjetiva. Em inglês, subject, né? Sujeito. Então, quando nós falamos de oração subordinada substantiva, subjetiva, esse subjetivo aí, gente, ela tem valor de sujeito. É aquela oração que funciona como sujeito da oração principal. Então, eu tenho uma oração principal, e essa oração principal tem como sujeito a minha oração subordinada. Ó, vamos lá. Eu separei aqui para nós. A punição dos culpados é necessária. A punição dos culpados é o quê? É o sujeito, né, da minha frase. É o verbo de ligação. Tranquilo? E necessário aqui é um predicativo. De quem? Do sujeito. Tranquilo, né? Aqui embaixo, eu mantive o é necessário, coloquei agora no masculino, uma vez que não vou ter mais a palavra punição, né, como o núcleo do sujeito, para fazer o necessário combinar com ele. Peraí, gente, deixa eu só me ajeitar aqui, que eu tô com muita dor nos rins. Pronto. Voltando. Então eu tenho que a construção é necessária, que virou é necessário, né? Porque aqui a construção ela é generalizada, é necessário. Necessária é porque está combinando com punição, né? Se fosse castigo, aí seria o castigo dos culpados é necessário, né? Aí no primeiro período. No segundo eu tenho então o é necessário, e aí agora o meu sujeito, a punição dos culpados, ele foi transformado. Olha só aqui o que, tá vendo o que? Conjunção integrante. Como que eu sei que é conjunção integrante? Pega toda a oração que ele inicia e transforma na palavra. Qual palavra? Hã? Vamos ver se vocês estão aí, vocês estão me deixando falar sozinho. Isso, muito bem. Isso. Então, eu vou pegar agora aqui o que os culpados sejam punidos e vou transformar em isso. Transformei na palavra isso. Depois de transformado na palavra isso, o que eu vou fazer? Vou ler novamente e ver qual seria a função da palavra isso na nova frase. É necessário isso. Ninguém começa, é bonita Maria. Você fala como? Maria é bonita. Você põe o sujeito antes. O que acontece com essa frase? Que ficou, é necessário isso. Colocando isso antes do vai ficar isso é necessário. O que seria o isso nessa nova frase? O sujeito, né, gente? Já que eu teria isso, sujeito é verbo de ligação e necessário, predicativo do sujeito. Então, o que a gente tem? Se a palavra isso
seria o sujeito, né, dessa oração, então o que os culpados sejam punidos também vai ser o sujeito. Então vai ter o papel de sujeito. E aí, por isso, eu vou chamar de oração subjetiva. Por quê? Porque ela exerce papel de sujeito da oração principal. Professor, como saber que a primeira oração é a principal? Porque a primeira não inicia com o que, gente? Esse que aqui já indica que ela é subordinada. Então daqui a gente tira que ela não é a principal. Né? Que os culpados sejam punidos. Que os culpados sejam punidos de quê, gente? Para quê? Onde? Quando? Por quê? De onde tirei isso? Entendeu? Que os culpados sejam punidos não é o início da oração. O início aí da oração é que eu estou dizendo que algo é necessário. Então, é importante a gente perceber. E quais as características? Vamos lá. Olha só. As características da oração subordinada substantiva subjetiva. Primeira característica. Ela funciona como sujeito da oração principal. Então, não esqueçam disso. Se ela é subjetiva, então é porque ela é o sujeito da oração principal. Segundo, outra característica, outra dica, ó, a oração principal ela não tem sujeito. Então, quando você pega lá só o é necessário, e você fala assim, é necessário? O que é necessário? Tá vendo? Que falta o sujeito? Então, é pela oração principal que eu acho qual a função da oração subordinada. Porque é o que estiver faltando na principal que a subordinada vai fazer. Então, quando eu digo que ela funciona como sujeito, é porque a oração principal está sem sujeito. Então, uma vez aí, né, que ela está sem sujeito, uma vez que ela é o sujeito. Né? Então, a própria oração subordinada é o sujeito aí da oração principal. Né? Ela é o sujeito. Segundo ponto, olha, terceiro ponto, ela vai ligar-se ao verbo da oração principal. Ela está sempre ligada. Olha lá, isso é necessário. Isso é, entendeu? Então, que os culpados sejam punidos é necessário. É necessário isso. Isso o quê? Que os culpados sejam punidos. Tudo isso é o sujeito do verbo é, aqui da oração é necessário. A gente vê isso, gente, também, essas orações, nas expressões é proibido, é fácil, é importante. Toda vez que você tem uma oração iniciando com é, alguma coisa, então você sabe que vai ter uma oração subordinada, substantiva, subjetiva, ou seja, com valor do sujeito. Por exemplo, eu estava no hospital e estava escrito: é proibido fumar. Ó, fala assim no cartaz. Escrever feinho, mas dá para entender. É proibido fumar. Mas eu vou trocar o fumar, a gente ainda não chegou lá, por diferente. É proibido que você fume. Ó, imagina comigo. Tava assim no cartaz, né? Não tava assim, mas vou adaptar aqui pra gente entender melhor. É proibido que você fume. Então eu tenho dois verbos. O primeiro verbo, o é. O segundo verbo, fume. Quem fume? Você. Tá vendo que o segundo verbo tem sujeito, mas o primeiro não tem? Não pode falar que é proibido o sujeito do verbo é.
Você vai dizer que alguma coisa é proibido. E que é proibido alguma coisa. Tanto faz a ordem, você entende. É que eu machuquei o braço, eu caí no banheiro. Vamos lá. É proibido que você fume. Então, aqui a primeira oração é proibido, né? Ela vai faltar alguma coisa. O que está faltando nela? O que deveria vir antes aqui? Algo, né? Posso trocar por isso? Pegar o que aqui em diante? Olha só. Que você fume. E trocar pela palavra isso? Posso. Se eu trocar, eu vou ver que isso é proibido. É proibido isso. Isso é proibido. É a mesma coisa. Só que a diferença é que o sujeito está vindo depois do verbo, né? É proibido isso, né? Ou então eu jogo para antes e falo, isso é proibido. Mas por que que vem escrito assim, professor? Porque não é comum você escrever que você fume é proibido. É mais comum você usar é proibido que você fume, entendeu? Porque a ideia da oração principal ela é colocada primeiro. Aqui a ideia não é só a ideia de fumar. A ideia é a proibição, né? Aqui o recado não é falar do fumo, é falar da proibição. Por isso que a oração principal ela vem primeiro. Por isso é proibido, ele se destaca, ele vem primeiro, é a oração principal. E o que você fume pode ser substituído por isso, que, calculado ali numa frase normal, seria isso é proibido, o isso seria o sujeito. Logo, o que você fume também seria sujeito. Ou seja, seria uma oração subjetiva. Ok? Então, outra característica importante é o verbo da oração principal, ele está sempre na terceira pessoa do singular. É proibido, né? Está proibido. Tá vendo? É sempre o verbo é, está, né? É tudo sempre na terceira pessoa do singular. Então, é proibido, é permitido, né? É importante. Vamos lá, continuando. Que horas são, gente? Eita, já é quase 9 horas. Aham, sim. Vamos lá. Ok, gente, é subjetiva. Vocês entenderam? O que que é subjetiva, então? É a oração subordinada que exerce o papel de sujeito. De quem? Da oração principal. É necessário que os culpados sejam punidos. Que os culpados sejam punidos, a oração, né, subordinada. E é necessária a oração principal. Professor, por que que não é o contrário? Por que que é necessário não é a oração principal ou a oração subordinada? Troca por isso. Isso que os culpados sejam punidos, vai dar certo? Não. Mas se você troca a outra por isso, dá, ó. É necessário isso, viu? Que a informação principal é o é necessário, e depois eu venho com a subordinada fazendo completando o sentido da primeira. Vamos lá, então, continuando. Só um pouquinho, gente. Perdão. Agora, olha só, nós vamos para o segundo tipo de oração. É que eu estou um pouquinho cansado. Vamos lá. A oração subordinada, substantiva, objetiva direta. Tudo a mesma coisa. Oração subordinada substantiva troca por isso. Se ela é objetiva direta, significa que na oração principal tem um verbo transitivo direto, gente. Por quê? Porque é óbvio. Se você tem uma oração subordinada objetiva direta, é porque ela exerce papel de quê? Essa tá fácil. De objeto direto.
E como ela exerce papel de objeto direto, né? Ela é o quê, então? Ela é o complemento de um verbo transitivo direto. Então, o que que basta para você classificar uma oração subordinada, substantiva, objetiva direta? Basta você perceber na oração principal um verbo transitivo direto, pois é ele que exige objetos diretos. Olha só o exemplo. Mesmo exemplo. Todos querem a punição dos culpados. Vamos classificar? Qual o verbo? Quer. Querer é um verbo transitivo? Quem quer alguma coisa. Sim, então é transitivo. Direto ou indireto? Quem quer algo. E não quer de algo, quer para algo, quer com algo, não. Quem quer algo, quer alguém. Então, o verbo é transitivo direto. Eu já sei, sem ler, que eu tenho um objeto direto aqui. Mas vamos lá, quem querem? Todos. Todos é o sujeito. Não é? E aí, todos querem alguma coisa. O que que eles querem? A punição dos culpados. A punição dos culpados é o que então? É o objeto direto da frase. Aqui eu só tenho um verbo, então aqui é o período simples, né? Lembra que a gente vai ver simples e composto? Então aqui no período simples eu tenho essa construção. Só que eu vou transformar o meu período simples num período composto. Ou seja, agora eu tenho aqui o sujeito, todos querem. Eu tenho o verbo transitivo direto, mesmo jeito da primeira. Porém, ao invés de ser a punição dos culpados, eu troquei. Olha só, agora começa com o que? Conjunção integrante. E antes não tinha verbo, agora tem. Se punam. Se punam é o mesmo de são punidos. Todos querem que os culpados sejam punidos. Ou, dá no mesmo falar, todos querem que se punam os culpados. O que vem então com o seguinte conhecimento: todo sujeito querem alguma coisa, querem isso. Ó, todos querem isso. Isso o quê? Que os culpados sejam punidos, que se punam os culpados. Porém, se eu tenho um verbo transitivo direto aqui, o que que essa oração vai ser? Ela vai ser uma oração, ó, pega aqui, OSS, oração subordinada, 6, né? Oração subordinada objetiva direta. Por quê? Porque se ao invés de a oração eu tivesse só a palavra isso seria o objeto direto do verbo querer. Então, se a palavra isso seria um objeto direto, a oração essa palavra representa também vai ser um objeto direto. Só que eu não chamo de objeto direto, eu chamo de oração subordinada substantiva objetiva direta. Entenderam? O que interessa aqui é perceber que a oração subordinada, ela é o objeto da oração principal. Entendeu? E assim a gente vai entendendo. O segredo está na oração principal sempre. Qual é a oração principal, gente? Olha lá. Todos querem. Todos querem. Porque ela não dá para trocar por isso. A outra dá. Se eu falar isso que se punam os culpados, você entende? Não. Mas se eu falar todos querem isso, você entende? Entende? Então, primeiro que aqui começa com o quê? Que é uma conjunção integrante, né? E daí a gente já tira os outros significados. Beleza, pessoal? Então, aqui a gente, nessa de verde, é o objeto direto dessa de amarelo, uma vez que ela tem um verbo transitivo direto que exige um objeto direto, que está aqui, em forma de oração. Por isso, chamada de oração subordinada substantiva, objetiva, direta, pois exerce papel de objeto direto. Perdão, gente.
Vamos lá, continuando então. Quais são as características mesmo da oração subordinada substantiva, objetiva direta? Então, primeira característica, funciona como objeto direto. De quem? Da oração principal. E ela vai se ligar diretamente, ou seja, sem preposição. Lembra que para ser objeto direto não pode ter preposição. Ela se liga a quem? A um verbo transitivo direto, lá na oração principal. Então, essa oração que completa o sentido de um verbo transitivo direto vai fazer com que ela seja, né, uma oração objetiva direta. E aí eu digo que a oração principal, então, ela possui sujeito. Diferente lá da subjetiva, que não possui sujeito, a oração principal, né? Porque quem vai ser a oração, quem vai ser o sujeito é a própria oração subordinada. Aqui a oração principal tem sujeito. Quem é o sujeito do verbo querer? Todos, tá vendo? Então eu tenho o sujeito e tenho o verbo. Falta quem? Só o objeto direto, que vai ser essa oração aqui todinha. Tranquilo? Professor, como não confundir a punição dos culpados com que se punam os culpados? Punição, gente, é um núcleo, é um substantivo. Agora, que se punam, aí já é verbo, né? Então, por isso que a oração aqui não é, aqui é só objeto direto. Vamos então para a objetiva indireta. Eu coloquei vários exemplos. Olha, aqui, gente, olha só, a gente percebe o que você estava falando do meu cabelo, né? É que eu não tô conseguindo pentear, que minha cabeça tá cheia de ferida. Cheia de feridinha. Aí, se passar o pente, machuca tudo, sai sangue. Ai, ai, eu tô só fazendo assim. Mas eu continuo lindo. Vamos lá. O professor dedica seu esforço ao aprendizado dos seus alunos, de seus alunos. Então, nessa frase, o que que a gente tem? Vamos classificar? Vamos lá? Olha só aqui. O professor dedica alguma coisa a alguém, não é? Então, qual o verbo? Dedica. Quem dedica, dedica alguma coisa a alguém. Naturalmente, ele pode ser um verbo bitransitivo, né? Ou seja, transitivo direto e indireto, uma vez que pode ter objeto direto e objeto indireto. Então, o que que a gente faz? A gente classifica. A gente vê aqui. O professor dedica. Quem dedica, então, é o professor. O professor é o nosso sujeito. Aqui eu tenho o sujeito. Aqui eu tenho um verbo, né? Ele dedica o quê? Seu esforço. Aqui é um objeto de direto. Por que um objeto direto, professor? Porque, gente, né? Quem dedica, dedica algo. Tem um algo? Tem. Então tá aqui o algo, é o objeto. E ele não tem ligação com uma preposição. Então, se não tem preposição que é objeto direto. Então, automaticamente o verbo já é um verbo transitivo direto, né? E aí vem. Quem dedica, dedica algo a alguém ou a alguma coisa. A que o professor dedica seu esforço? Ao aprendizado de seus alunos. Tá vendo? Então é um objeto indireto. E como que eu sei disso? Olha a preposição a aqui, ó, iniciando o objeto indireto. Então eu vou dizer que esse verbo é um verbo transitivo direto e indireto. Só que vocês repararam que aqui é um período simples? Por que que é um período simples? Porque só tem um verbo. Qual é esse verbo? Aqui, dedica, né?
Não tem outro verbo na frase. Aprendizado não é verbo. Tá? Aprendizado é substantivo. Ok? Então, continuando. Agora, eu quero transformar essa frase num período composto. E para isso, então, o meu objeto direto, né, vai virar ali uma oração. Então, vou continuar com os mesmos termos. O professor, sujeito, dedica, verbo transitivo direto e indireto, seu esforço. Aí vem a preposição a, olha só. E aqui na preposição, então, eu começo o meu objeto direto. Porém, esse objeto direto agora tem um que e tem um verbo aqui, aprendam. Agora é verbo. Então, eu tenho um período composto. E como é um período composto, eu tenho então que classificar as orações, separar. Eu separo a primeira oração, o professor dedica seu esforço. E a segunda oração, a que seus alunos aprendam, né? Ele se dedica seu esforço a quê? A que eles aprendam. Então, aqui, essa segunda oração, eu tenho uma função, né, relacionada ao primeiro verbo, ao verbo da primeira oração, que é dedica. E qual é essa função? A função dessa oração todinha. Basta olhar o verbo. Se o verbo é transitivo direto e indireto, e ele já tem objeto direto, seu esforço, o que está faltando é o objeto indireto, o que vai me levar à conclusão fácil de que essa daqui é uma oração subordinada, substantiva. Professor, mas dá para trocar pela palavra isso? Claro que dá. Olha só, isso. Vamos trocar por isso. Olha só, o professor dedica seu esforço a isso. Professor, o A faz parte, ele vai fazer parte da segunda oração, tá, gente? Assim como o A faz parte do objeto indireto. Então, ele faz parte da oração subordinada também. Então, aqui a gente entende dessa forma. O professor dedica seu esforço a isso. Esse a isso é o mesmo que a seu aprendizado, ao aprendizado, a alguém, a alguma coisa, ou seja, sempre será um objeto indireto. Então, a mesma coisa eu vou entender aqui que eu tenho oração subordinada, substantiva, objetiva e indireta, né? Porque deu para trocar pela palavra isso. Beleza? Então, olha só outro exemplo aqui. Deixa eu olhar se alguém me perguntou alguma coisa. Seus olhos. Janaíne, não são meus olhos. É verdade. Continuando. Todos duvidam da punição dos culpados. Todos duvidam de alguma coisa, não é? Então, todos é o sujeito, duvidam é um verbo, né? Verbo. Quem duvida, duvida de. Ó, já falo de, que é uma preposição. Então, verbo transitivo indireto. E o de alguma coisa que eu estou duvidando, que todos duvidam, quer dizer, é o quê? O objeto indireto desse verbo aqui, pois completa o sentido do verbo duvidar. Porque se eu disser só todos duvidam, você vai me perguntar, duvidam de quê? Ou de quem? No caso do que eles estão duvidando? Da punição dos culpados. Então você tem, né, um complemento do verbo, um objeto iniciado por uma preposição que faz ser um objeto indireto, ok? Dessa forma, então transformando agora para duas orações. Aqui na primeira só tem um período simples, né? Período simples. Aqui na segunda eu vou ter um período composto, porque olha só. Agora, vamos procurar os verbos. Tem o verbo duvidar ainda e tem aqui que se punam. Se punam, sejam punidos. Mesmo exemplo do outro. Então, o que a gente repara?
a gente repara aqui, a construção, todos duvidam de algo, todos duvidam disso. Seria possível pegar, olha só o que aqui, né, daqui para frente, trocar por isso. Vamos fazer o teste para ver se é uma oração subordinada substantiva. Então, o que a gente faz? Todos duvidam de isso. Mas não existe, professor, a palavra de isso. É porque quando eu pego o de mais o isso e junto, vira a palavra disso. Então, nesse caso, né, todos duvidam disso. Então, tudo isso aqui vai ser oração subordinada, substantiva, objetiva e indireta, que é aquela oração que tem valor de objeto indireto. Bem simples. Então, todos duvidam disso. Disso o quê? De que se punam os culpados. Acontece que na língua oral a gente meio que tira o de, as preposições. Né? Todos duvidam que se punam os culpados. Pode ser que as pessoas falem assim, mas o correto é quem duvida, duvida de algo. Né? Por exemplo, todos gostam que falem elogios. Todos gostam que sejam educados. Porém, né, a gramática não pede isso, pede que você coloque o de, já que o verbo gostar exige o de. Então, todos gostam de que sejam educados. Todos gostam de que, né, alguma coisa. Então, aqui essa construção, ela vai ser o objeto indireto desse verbo. Então, eu não preciso olhar, eu não preciso ler a oração subordinada. Se tem uma questão lá e pede para você fazer, né, para você fazer a classificação, o que você vai fazer? Olha, a oração principal, lá tem um verbo transitivo direto, o complemento dele é o quê? É um objeto direto. É um verbo transitivo indireto, aí já vai ser um objeto indireto. Entenderam? Então, continuando. Olha só. Aqui. Então, quais são as características aí do período que tem uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta? Então, a primeira característica. A oração objetiva indireta, ela funciona como objeto indireto da oração principal, né? Então, ela vai ter um valor aí de objeto indireto, lá da oração principal, né? Ela funciona como objeto indireto. A objetiva indireta, ela vai se ligar ao verbo transitivo, tá? Para poder ter um objeto, uma objetiva indireta, gente, tem que lembrar disso. Então, ela se liga ao verbo transitivo direto e indireto, ou o verbo tem que ser transitivo indireto, entendeu? Lá da oração principal. E ela vai se ligar por meio de quê? Por meio de uma preposição. Outra característica que é parecida lá, igual, né, a da objetiva direta, é que ela possui sujeito. Então aqui, ó, todos duvidam. Quem duvida? Todos. Professor dedica quem dedica o professor. Então, ela sempre tem sujeito. Aí é o verbo que exige um complemento. No primeiro caso aqui, nos dois primeiros exemplos, era transitivo direto e indireto. No segundo, só transitiva e indireta. Ok? Vamos então para a nossa quarta forma de oração subordinada substantiva, que é aquela que nós chamamos de completiva nominal. Essa depende de um conhecimento.
Para você lembrar dessa, você tem que lembrar o que é olha só, um complemento nominal. Por que o complemento nominal? Porque o complemento nominal, ele, diferente do objeto direto e indireto, ele não completa o sentido de um verbo. Lembra que os complementos verbais são os objetos diretos e indiretos? E o complemento nominal não completa verbo. Ele completa aquilo que não é verbo, por isso chama nominal. Pode ser um substantivo, pode ser um adjetivo, pode ser um, um advérbio. Então, nesse caso, você tem uma oração inteira que tem o valor de um complemento nominal. Então, vamos ver um exemplo de uma oração simples, né, de um período simples, que tem complemento nominal. Ó, todos têm esperança da punição dos culpados. Vamos ver se vocês lembram o que é complemento nominal. Alguém sabe me dizer qual é o complemento nominal dessa primeira frase? Tem um complemento nominal, já disse. Só quero que vocês me digam qual é. Quem sabe me dizer qual é? Ah, gente, eu acho que eles me deixaram sozinho. Mas também, quem é que quer ouvir gente doente? Ah, tem gente aí. Da punição dos culpados. Isso, meninos. Muito bom. Que bom que vocês estão aí. Me deu um medo de eu estar aqui sozinho. Olha só. Gente, da punição dos culpados é complemento nominal. Por quê? Olha só. Se eu pegar o verbo ter, né? Que é o verbo aqui, tem. Eu tenho o sujeito, todos. Todos é o sujeito, não é? Quem tem alguma coisa. O que que eles têm? Esperança. Esperança é o meu objeto direto. Mas se você reparar bem, se eu disser só que todos têm esperança, vocês vão me perguntar esperança de quê? Por quê, gente? E assim como os verbos, né, transitivos diretos e indiretos, algumas palavras, alguns substantivos abstratos, né, eles vão precisar de um complemento também, porque eles não têm o sentido completo. Falar que eu tenho esperança não me responde muita coisa, né? Tá bom, tudo bem, você tem esperança, mas esperança de quê? Você precisa dizer de quê? E esse de quê que eu tenho esperança está completando a palavra esperança. E não a palavra tem. Quem completa a palavra tem é a própria palavra esperança. Pois quando eu pergunto todos têm, você não fala todos têm da punição dos culpados. Você fala todos têm esperança. Mas aí se eu perguntar de que é a esperança, é aí que você me responde da punição dos culpados. Ou seja, esse período aqui, ele é o complemento nominal da palavra esperança. Entenderam? Então, agora, transformando essa mesma frase no período composto, olha só o que eu tenho. Eu tenho o mesmo sujeito, todos. Eu tenho o mesmo verbo, no plural tem. Quem tem alguma coisa, tem esperança, né? E aí vem, agora, a partir do de aqui, ó, né, da preposição de, eu tenho, né, uma oração. Por quê, professor? Que agora não é só mais
punição, né? Eu peguei e transformei a palavra punição num verbo. Sejam punidos. Então, todos têm esperança de que os culpados sejam punidos. E essa frase todinha começa aqui no D. Olha só. Então, todos têm esperança de que se punam os culpados. Então, todos têm esperança. Professor, dá para trocar por isso também? Troca, gente. Vamos ver. Se der para trocar por isso, é porque é uma oração subordinada substantivo. Toda vez que você ficar na dúvida se ela é substantiva, oração subordinada substantiva, faz o isso. Deu para trocar por isso? Vai ficar D mais isso de novo, né? D mais isso é o mesmo que disso. Então, o que que a gente tem? A gente tem aqui, né, essa construção. Olha lá. Todos têm esperança disso. Disso o quê? De que se punam os culpados. É muito parecido com o objeto direto, porque tem o de também. Só que, ao contrário do objeto direto que completa o sentido de um verbo, a completiva nominal completa o sentido de um nome lá da oração principal. Então, eu não preciso ler a frase. Por exemplo, olha, se eu risco tudo isso aqui, ó, e ponho na prova e falo, gente, qual será o tipo de oração que está aqui escondida aqui, que eu risquei? Ixi, professor, como é que eu vou saber? Olha a oração principal, gente. Todos têm esperança. O que está faltando? Entendi. Está faltando um complemento nominal da palavra esperança. Então, independentemente do que eu coloquei aqui, né, provavelmente vai ser uma oração completiva nominal. Por quê? Porque ela vai estar completando o que falta na oração principal, que é um complemento nominal para a minha palavra esperança. Entenderam? Vocês entenderam essa manha, gente? Acho que para eu entender, um, entender saber classificar a oração principal ou a oração subordinada, eu tenho que saber o que está faltando, o que precisa lá na oração principal. Vocês estão entendendo? O segredo, por que as pessoas não aprendem oração subordinada? É porque, ó, meu cobertor, gente, é rosinha. É porque elas ficam olhando a oração subordinada. E não é para olhar a oração subordinada, é para olhar a oração principal. Porque para você entender o que a oração subordinada é, você tem que entender o que está faltando na oração principal. A oração principal falta sujeito. Então, a oração subordinada é o sujeito. Oração subordinada, substantiva, subjetiva. A oração principal está faltando um objeto direto. Então, oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Na oração principal está faltando um objeto indireto. Oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta. Na oração principal está faltando um complemento nominal. Então, eu tenho uma oração subordinada, substantiva, completiva nominal. Tranquilo isso? Então, para a gente finalizar essa daqui, quais as características, então, da oração subordinada, substantiva, completiva nominal? Ela, primeiro, ela funciona como complemento nominal de um nome, pode ser um substantivo abstrato, um adjetivo, ou até mesmo um advérbio lá da oração principal. E ela vai sempre, sempre, sempre se ligar a esse nome da oração principal através de uma preposição. Qual a diferença da objetiva indireta? Que a objetiva indireta se liga ao verbo. E não
a um nome, ok? Então, olha só. Oração subordinada, substantiva, predicativa. Então, essa é a penúltima. Tá acabando, tá, gente? Tá acabando. Ai. Vamos lá. Peraí. Vamos lá, dá certo. Predicativo. O que significa que uma oração ela é predicativa? É que ela exerce uma função de predicativo. É muito fácil. O povo sofre com isso sem necessidade. Nossa Senhora. É que ela é uma oração que exerce a função de predicativo. O professor não lembra o que é predicativo, então vai pesquisar. Você tem que pesquisar, tem que saber. Senão você não vai entender esses conceitos. Né? O predicativo é aquela característica de um nome que é dada, né, ou a um sujeito, sendo ele estando lá no predicado, ou a um objeto, também estando no predicado. Então, a menina é bonita. A menina é bonita. E aí você tem o quê? Você tem bonita, uma característica da menina. Então, predicativo do sujeito, que é a menina é sujeito. Essa é bem parecida com a subjetiva. Tem gente até que confunde, mas não precisa. A subjetiva, a oração subordinada é o sujeito. A predicativa é o predicativo. Só que elas têm uma característica em comum. Verbo de ligação. Só que a diferença é que na subjetiva, a oração principal não tem sujeito, fazendo com que a subordinada seja o sujeito. E na predicativa, ela tem sujeito, ela não tem a predicativo, fazendo com que a oração subordinada seja o predicativo. Então, aqui no período simples, olha só essa frase. A resposta da justiça é a punição dos culpados. Então, o verbo é por ser, e o sujeito é a resposta da justiça. Eu pergunto, qual é a resposta da justiça? A punição dos culpados. Então, na primeira oração aqui, na primeira frase, que é uma frase que só tem um verbo, então a punição dos culpados é o predicativo do sujeito. Por quê, professor? Porque a punição dos culpados é uma característica que foi dada à resposta da justiça. Então, qual é, gente, a resposta da justiça? A punição dos culpados. Tá vendo que isso está se referindo a isso? O verbo ser aqui é um verbo de ligação. Entenderam? Aqui eu mantenho o sujeito, tá vendo? O sujeito não some. Quem some, aliás, quem muda, né? Ó, o verbo continua, verbo de ligação. Quem mudou aqui foi a punição dos culpados, virou que se punam os culpados. Tá na dúvida? O que você vai fazer? Transformar essa oração para saber se ela é substantiva. Olha lá, começou no que, não começou? Então transforma essa oração aqui, né? Ai, gente, peraí, rapidinho. Transforma essa oração aqui na palavra isso e vê se dá certo. Então, isso. Se der certo a frase é porque é uma oração subordinada substantiva. A resposta da justiça é isso.
Professor, então vou trocar de lugar. Vai ficar, isso é a resposta da justiça. Se você fizer essa troca desse jeito, ela não precisa fazer essa troca. Agora, diferente lá na subjetiva, em que você estava começando a frase com o verbo é, agora você tem um sujeito que já inicia a frase. Você não vai trocar de lugar. Senão você vai se embananar aí. A ideia é que você mantenha a mesma estrutura. A resposta da justiça é isso. Então, aqui eu tenho uma oração subordinada substantiva. Saber o que, que ela é vai ser classificar o isso. É, se é alguma coisa, verbo de ligação exige predicativo do sujeito. Se está faltando um predicativo do sujeito, então é porque a oração subordinada substantiva, ela é predicativa. Essa é bem facinha, tá? Vamos lá. Então, quais são as características aí, gente, né, dessa oração? Primeiro, ela funciona como predicativo do sujeito. E segundo, ela se liga ao sujeito pelo verbo de ligação ser, né? Então, no caso ali, o verbo é o verbo ser, ok? Então, aqui é quando a gente faz essa análise. São as características aí desse tipo de oração. Beleza, gente? Vamos para o último, então. O último tipo de oração subordinada substantiva. Vamos lá. O povo faz um pedido, a punição dos culpados. Isso aqui é um período simples, pois só tem um verbo. Ó, o povo faz um pedido. Qual é esse pedido? Eu coloquei 2 pontos, não foi? Eita, ficou feio. Para que servem esses 2 pontos? Esses 2 pontos, eles servem para explicar qual foi o pedido. Então, se eu tenho uma construção que vem explicar a primeira construção, então eu tenho aqui um aposto, né? Então, o aposto pode ser explicativo, resumitivo. A gente já viu os tipos de aposto. Então, quando eu falo do aposto, estou falando dessa expressão, dessa palavra, que explica o que vem antes dos 2 pontos. Ai, peraí que minha perna adormeceu. Pronto. E aí, gente, tá muito frio. Acho que eu tô com febre. Mãe, eu não sei, cadê, mano? Gente, rapidinho, tá? Só porque eu tenho que ver se eu tô com febre. Pronto. O povo faz um pedido, a punição dos culpados. Então, eu expliquei depois dos 2 pontos qual é esse pedido, com, né, aqui um aposto, que é uma informação a mais, um adendo, né, algo que explica, que resume, especifica. E aqui, nessa outra frase, eu já tenho um período composto, no qual eu tenho o mesmo sujeito, o povo, tenho o mesmo verbo faz, tenho o mesmo aqui o que, que o povo faz, que é um pedido. Eu tenho os 2 pontos, e na construção, depois dos 2 pontos, peraí, gente, que eu tenho que tomar um remédio. Tô com febre. Aí,
a gente vai ter... A gente vai ter aqui os dois pontos, né? E eu transformei o meu aposto, na frase acima, numa oração, porque agora, punição, que era um substantivo, né, veio aqui em forma de verbo, ó, que se punam, que sejam punidos. Então, nesse caso, o povo faz um pedido. Tá vendo? Quem define onde começa o aposto são os dois pontos. Então tá fácil. Esse tipo de oração, a positiva, ele vai sempre ser iniciado por dois pontos, professor? Sim, tá? Então fica fácil aí. Sim, é muita coisa, mas assim, sempre é muita coisa, mas na maioria das vezes, tá bom? Então é quando eu tenho aqui uma oração todinha com o valor de aposto, exercendo a função de aposto, tá bom? Então aqui o povo faz um pedido, que se punam os culpados, o verbo aqui, né? E aí toda essa oração em verde é uma oração subordinada substantiva. Como que eu sei? Troca pela palavra isso. O povo faz um pedido. Isso. Isso o quê? Que se punam os culpados. Deu. Se deu para trocar uma OSS. Se ela vem depois de dois pontos e está explicando o que veio na oração principal, né, o povo faz um pedido explicando que, né, que pedido é esse que o povo faz, então ela é uma oração subordinada substantiva apositiva. Vamos ver então o resumo das características da oração subordinada substantiva apositiva. Então, primeiro, lembrar, ela funciona como aposto de um nome, né, que no caso foi de pedido, que está lá na oração principal, né? E a segunda característica é que a oração principal, ela geralmente introduz a oração positiva por meio de dois pontos, o que facilita bastante. Geralmente, tá, gente? Pode ser que não aconteça. Mas aí a gente vê vírgula, né? A gente vê outra pontuação. É isso, pessoal. Essas são as orações subordinadas substantivas. Eu sei que a aula hoje não foi das melhores, peço desculpas, mas a gente também não escolhe ficar doente, né? Infelizmente, eu já tive dengue outras vezes, mas essa foi muito forte. E aí eu tive que ficar assim meio baqueado mesmo. Mas espero que vocês tenham entendido. Hoje eu não vou passar exercício, até porque eu não tive condições, nem tempo de elaborar, de preparar. Mas aí na próxima aula a gente faz uma tarefinha. Vou pedir para vocês estudarem, vou mandar esse materialzinho para vocês. Estudem de novo. E aí na próxima aula eu vou passar a gente vai começar com o exercício, tá? E aí a gente já vai treinando no exercício. Obrigado aí pelos desejos de melhora. Se cuidem, cuidem dos quintais de vocês. É perigoso a dengue. Tá bom, gente? E dos vizinhos também. Briga com os vizinhos. Que aqui em casa tá tudo limpo. A gente não sabe o dos vizinhos, né? Então, meus amores, fiquem com Deus. Amanhã a gente tem encontro? Tem encontro. Mas vai ser rapidinho, porque eu tenho uma surpresinha para vocês. E aí amanhã eu falo, tá bom? Eu mando o link da reunião para a gente poder, para eu explicar como é que vai ser. Amanhã eu já vou falar da avaliação, tá bom? Então vou mudar um pouquinho nossa avaliação de prática para a gente poder fazer bem relax, bem de boa e para vocês ganharem ainda um presentinho. Bom, então qualquer dúvida, gente, pode falar. Não fica com dó porque eu tô doente, não.
pode perguntar, tá? Tô aqui esperando vocês. Qualquer dúvida é só me chamar. Então, um beijo e até amanhã. Tchau.